Hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila. Opa, fala galera da Turma Extensiva, boa noite a todos, boa noite a todas. Pessoal chegando aí no chat para mais uma aulinha de biologia. Semana passada a gente deu aquela pausa, né? Que acho que foi super importante, foi super produtiva. A gente revisou os 8 últimos capítulos, né? Fizemos exercício à beça para poder trabalhar toda a teoria que a gente viu, tudo mais. É sempre essencial parar de 8 em 8 ali para fazer essa revisão. E agora a gente segue em frente por mais 8 capítulos. A gente ainda tá no bloco de citologia, a gente continua estudando as células dos seres vivos, mas hoje a gente tem particularmente uma aula que os alunos, de forma geral, não gostam muito, porque é bastante decoreba, sim, não tem jeito, mas eu acho uma aula muito, muito, muito interessante, que é a aula de organelas citoplasmáticas. Então, só para você se lembrar, tá? A gente começou a estudar a célula, beleza. A primeira coisa que a gente viu de célula, assim, de estrutura celular, foi a membrana. Lembra? A gente acabou tendo 2 aulas sobre membrana plasmática. Uma aula onde a gente focou na estrutura da membrana plasmática e outra aula onde a gente se debruçou mais nos transportes através da membrana, né? Falamos de transporte passivo, ativo, né? Falamos de difusão e osmose dentro de transporte passivo. Então a gente falou muito de membrana, esse revestimento que toda célula tem. Agora a gente vai para dentro, a gente vai entrar na célula, a gente vai olhar cada pedacinho ali dentro dela, que são as organelas citoplasmáticas. Só te lembrando de uma coisa importante que a gente já viu tem um tempinho, tá? Quando eu penso em célula, só para revisar, tá, gente? Existem 2 tipos principais, as procariontes e as eucariontes. Queria só te lembrar que as células procariontes, tipo as células de bactérias, tá? São aquelas células que não têm núcleo e não têm organelas membranosas. A gente viu que a única organela que as bactérias tinham era uma organela que não tinha membrana, que era o ribossomo, lembra? Que era uma organela que participava da produção de proteínas. Então lembra disso, porque isso aqui a gente já viu. Quando eu olho a célula de uma bactéria, quando eu olho uma célula procarionte, era uma célula extremamente simples, porque não existia núcleo. Olha o DNA aqui no citoplasma, desprotegido, e a única organela que existia era uma organela que não tinha membrana, que era o ribossomo, que a gente viu que servia para produzir proteína, beleza? A nossa célula, as células das plantas, as células dos fungos, os protozoários, por exemplo, também, tem um outro tipo de célula
que é uma célula eucarionte. Quando a gente olha a nossa célula, quando a gente olha a célula de uma planta, de um fungo, de um protozoário, de uma alga, a gente tem uma célula que tem núcleo e diversas organelas membranosas. É aqui que começa a nossa aula. É hoje que a gente vai olhar cada uma dessas organelas. O que eu vou fazer com vocês, gente? Vou lá pro quadro e a gente vai começar pela nossa célula, a célula animal, tá? A gente vai focar a nossa aula nela. Depois a gente compara as outras células, especialmente as células de plantas, com a nossa, pra gente ver diferenças e semelhanças. Show? Fungo e protozoário a gente não vai focar hoje, porque a gente vai ter uma aula só pra eles. Existe uma aula só sobre fungo e existe uma aula só sobre reino protoxista. Então faz mais sentido olhar eles com calma depois. Hoje, vamos focar nessas duas células aqui, nas organelas membranosas presentes nesses dois aqui, começando pela nossa célula, pela célula animal. Não fica preocupado, porque obviamente tudo que eu vou colocar aqui tem no slide, vocês sabem. Mas eu gosto de montar junto com vocês aqui no quadro, porque a gente vai construindo o raciocínio juntos, né? Fica uma aula um pouquinho menos expositiva. Bem, vou começar a botar aqui a nossa célula no quadro. Vou começar aqui com a nossa célula animal. Primeira coisa, lembra, isso a gente já viu lá na nossa primeira aula de citologia, que a nossa célula não tem parede celular, lembra? O único revestimento da nossa célula é a membrana plasmática. Então, coloquei aqui a membrana plasmática. Como é uma célula animal, não vou colocar parede. É uma célula eucarionte, então vou colocar aqui um núcleo, só representando, tá, gente? A estrutura nuclear. Não vamos falar especificamente de núcleo hoje, mas vou colocar aqui o núcleo e lá dentro do núcleo o nosso DNA, o nosso material genético. Beleza? Vamos começar daí? Vou tentar usar bastante cor assim, né? Mas vamos repetir, porque a gente tem 3 cores aqui só. Não se preocupe, as organelas não são coloridas, então você pode usar a cor que você quiser. A célula eucarionte, assim como a célula procarionte, também tem ribossomos, tá? Então, eu vou desenhar aqui, dentro da célula, alguns ribossomos. O ribossomo, como a gente falou na aula lá de citologia, na nossa primeira aula de citologia, é uma organela responsável pela produção, pela síntese de proteínas. Beleza. Show de bola. Mas, dentro da nossa célula, existe uma organela que tem vários ribossomos grudados nela. Aqui bem pertinho do núcleo, tá? Vai existir uma outra organela, vou botar ela aqui de vermelhinho também, com ribossomos grudadinhos nela. Como ela tem vários ribossomos grudados, isso dá nela uma aparência rugosa ou granular. Por isso, essa organela é chamada, vou botar pra cá, de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que esse retículo endoplasmático, ele é rugoso, ele é granular. O que dá essa aparência rugosa nele, o que dá essa aparência, né, de grânulos, é porque aqui na superfície dele eu tenho ribossomos grudados. E como eu acabei de te falar, a função de um ribossomo é a produção, é a síntese de proteínas. Aí eu imagino que você do outro lado aí da tela esteja achando alguma coisa estranha. Camila, você tá me falando que tem 2 coisas dentro da minha célula que fazem a mesma coisa? Então, o ribossomo livre, esses ribossomos aqui que estão soltos,
eles produzem proteína. Vou abreviar como PTN. E esse retículo rugoso, esse retículo aqui, como ele tem ribossomo, ele também produz proteína. Eu tenho duas coisas dentro da célula com a mesma função. Qual a diferença dessa proteína do ribossomo livre para essa proteína que é produzida pelo ribossomo que está grudado no RER, no retículo rugoso? A diferença, pessoal, é para onde essa proteína vai. E isso aí, ó, para quem vai fazer Enem, ou também para quem vai tentar os vestibulares de São Paulo, tipo Unicamp, é super importante. Se a proteína for produzida por esses ribossomos livres, se a proteína for produzida por esses ribossomos que estão soltinhos aqui, ela é uma proteína que vai ficar dentro da célula. Então, ela é uma proteína que vai ser usada aqui dentro da célula. A célula vai usar essa proteína aqui dentro para alguma coisa. Ela é uma proteína que a gente chama de intracelular. Porque ela vai ficar aqui dentro da célula. Agora, se a proteína for produzida aqui pelos ribossomos que estão grudados no retículo rugoso, no RER, ela é uma proteína que vai ser jogada para fora da célula. Ela vai ser usada do lado de fora da célula, por outra parte do corpo. Ela é uma proteína que a gente chama de proteína de exportação, justamente porque ela vai para fora, né? Ou de secreção. Só que para essa proteína sair da célula, para essa proteína ser jogada para fora da célula, ela vai precisar de alguma coisa. Pensa comigo. Imagina que você vai no mercado. Você vai lá no mercado e você faz suas compras. Você compra lá leite, carne, frango, ovo, compra várias proteínas para você comer. Beleza. Você sai com tudo na mão? Então você leva tudo pro caixa, você paga. Aí você sai carregando tudo na mão? Você pega a carne, o frango, os ovos, o leite, você sai com tudo abraçado? Não. Para você sair do mercado com as suas compras, depois que você paga elas, você empacota. Você coloca elas numa sacola para poder levar elas para fora do mercado. A ideia é a mesma. Depois que essa proteína está pronta, ela vai ter que ser empacotada para jogar lá para fora. Para ela ser empacotada, ela vai para uma outra organela. Aqui pertinho. Pertinho do retículo, a gente vai encontrar uma outra organelazinha, que eu vou botar aqui de azul, que é o famoso complexo de Golgi ou complexo golgiense. O complexo de Golgi, gente, ele vai pegar essa proteína que veio do RER e vai empacotar. O nome é esse mesmo. Ele vai colocar essa proteína num pacotinho. Num pacotinho que vai jogar ela para fora da célula. Beleza? Então, o complexo de Golgi faz o empacotamento da proteína. E esse pacotinho tem um nome. Esse pacotinho que joga a proteína para fora, esse pacotinho aqui onde ela fica para ser levada para fora da célula, é chamado de vesícula de secreção. Os nomes são chatos, mas foca na ideia. Então, o complexo de Golgi pega a proteína e coloca num pacote. O nome do pacote é vesícula de secreção. O que essa vesícula de secreção faz? Transporta a proteína para fora da célula.
Beleza? Que é o que a gente vai chamar depois de exocitose. Esse transporte de proteína, esse transporte de qualquer coisa, na verdade, para fora da célula. Tranquilo, gente? Essa é a parte mais chatinha da aula, por isso que eu tô levando um pouquinho mais de tempo, tá? Então toma cuidado, tá? Porque a gente tem duas organelas supostamente fazendo a mesma coisa dentro da nossa célula. O ribossomo livre, que são esses ribossomos que estão soltos, e o RER, que é o retículo endoplasmático rugoso, justamente porque ele é cheio de ribossomos. Show de bola? Qual a diferença? Isso que o Enem vai te perguntar. Qual a diferença da proteína que vem desse ribossomo livre para a proteína que é produzida por esses ribossomos que estão grudados no RER? Para onde ela vai? O destino. Se a proteína for produzida pelo ribossomo livre, ela é uma proteína que vai ficar dentro da célula. Show? Ela vai ser usada aqui dentro. Ela é uma proteína intracelular. Se a proteína é uma proteína que for produzida no RER, ela é uma proteína que vai para fora, tá vendo? Ela vai ser usada por outra parte do corpo. Para isso, ela vai precisar ser empacotada. Então, assim que ela for produzida pelo RER, ela vai para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi empacota ela, ó, coloca ela num pacotinho chamado de vesícula de secreção. Esse pacotinho joga a proteína para fora. Esse pacotinho que transporta ela para fora da célula, que a gente chama de exocitose. Show? Tranquilo? Deu para pegar? Então, Stephanie, todas as organelas que eu vou mostrar aqui hoje são membranosas, tirando o ribossomo. O ribossomo é a única que não tem membrana. Todas as outras são membranosas, tá? Agora, se tem um retículo liso, se tem um retículo rugoso, já até me adiantei. Se existe um retículo endoplasmático, que a gente chama de rugoso, porque ele é cheio de ribossomo grudado, existe também um outro retículo endoplasmático liso, que é o que a gente vai chamar de REL. Então toma cuidado, tá? Vou até puxar mais pra cima pra dar pra eu escrever tudo, né? Vou botar pra cá. Show? O retículo endoplasmático rugoso ou granular é esse que é cheio de ribossomozinho grudado. O retículo endoplasmático liso é o que é lisinho. Não tem ribossomo. O retículo endoplasmático rugoso, ele é cheio de ribossomo. Então ele produz proteína. Proteínas que vão para fora da célula, proteínas de exportação ou secreção, tá? O retículo endoplasmático liso, eu sempre falo para os alunos, lembra aqui do L. Retículo endoplasmático liso, lembra do L de lipídio, porque esse aqui não produz proteína, não. O retículo endoplasmático liso produz lipídio, gordura. Então, se a questão do Enem te falar que a célula está produzindo gordura, lipídio, com certeza é o REL que está produzindo. E lembra do L de limpeza, porque é essa organela também que limpa a célula. É essa organela que elimina toxinas, que faz a desintoxicação. Por exemplo, quando a gente chegar em corpo humano, a gente vai ver que o fígado é o principal órgão do nosso corpo que elimina toxinas, né? As células do fígado são cheias de REL, são cheias de retículo liso. Por isso que o fígado consegue desintoxicar o nosso corpo, eliminar as toxinas. Beleza? Tranquilo? A gente também vai ter uma outra organela que elimina toxinas. Mas essa organela, ela elimina uma toxina específica.
O réu, o retículo liso, ele faz limpeza. Lembra do L de limpeza? Ele elimina toxinas de forma geral, tá? Essa outra organela que eu vou te mostrar, que é tipo uma bolinha assim, ó, com várias enzimas dentro, ela vai eliminar uma toxina específica. Essa organela aqui é o famoso peroxissomo. Calma que o nome não é ruim. Peroxissomo, porque a toxina que ele elimina, vocês acabaram de ter aula de química. A toxina que ele elimina é o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o nome que o pessoal da química dá para a famosíssima água oxigenada. H2O2. A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Vou anotar aqui para vocês lembrarem que é o peróxido de hidrogênio. Um nome bonito da água oxigenada. Então, repara, o réu, ele é mais generalista. O réu, ele elimina várias toxinas. Ele limpa a célula. O peroxissomo, não. Ele é mais específico. Ele vem para eliminar uma toxina específica, que é o peróxido de hidrogênio. É água oxigenada. Dentro do peroxissomo, tá vendo que eu desenhei várias enzimas aqui dentro? Várias bolinhas? Dentro dele, existe uma enzima para eliminar água oxigenada. Uma enzima chamada de catalase. Que vai pegar essa água oxigenada, que é tóxica, e vai transformar em água e oxigênio. Duas coisas que a sua célula consegue lidar. Duas substâncias que não são tóxicas. Eu não sei se vocês já repararam isso, tá, gente? Ou a mãe, o pai, alguém fez isso com vocês. A minha mãe tinha muito esse costume de jogar água oxigenada no machucado. Já fizeram isso com vocês? Eu uma vez abri o meu joelho, tá? Fiz um machucado bizarro no meu joelho. E aí minha mãe pegou assim que eu cheguei em casa e jogou água oxigenada. Se já fizeram isso com você, você vai lembrar que além de arder, tá? Soltou bolha. Deixa eu mostrar a foto aqui pra vocês. Quando você joga água oxigenada no machucado, fica assim, ó. Começa a efervescer. Por quê, gente? Porque quando você tá jogando água oxigenada ali, as suas células ali da pele, elas têm peroxissomo. Elas têm catalase ali dentro. O peroxissomo vai transformar essa água oxigenada que a tua mãe tá jogando em água e oxigênio. Essas bolhas aqui são bolhas de oxigênio. Nada mais do que isso. Aí a sua mãe devia falar assim pra você: pô, isso é pra limpar a ferida. Tem sentido, tá? O oxigênio mata uma série de bactérias. Existem várias bactérias, a gente vai ver mais pra frente, que não sobrevivem na presença do oxigênio. Então, quando você joga água oxigenada, como o peroxissomo das suas células transforma ela em água e oxigênio, essas bolhas de oxigênio acabam matando uma parte das bactérias que estão ali. 60% das bactérias de uma ferida costumam morrer na presença do oxigênio. Então, de fato, dá uma limpada. Não é a melhor estratégia, tá, gente? Assim, se a sua ferida infeccionar, é melhor que você use um antibiótico, que você vá no médico, use um remédio adequado, tá bom? Eu fiquei com uma super cicatriz no joelho por causa disso, mas assim, se não tiver nada, a água oxigenada de fato dá uma ajudada. Não por ela, mas porque os peroxissomos ali das nossas células vão transformar ela em água, em oxigênio. E aí esse oxigênio aqui, ele vai fazer as bolhas, tá? Que vão matar bactérias que não sobrevivem na presença dele. Tranquilo, gente? De boa? Tá? Existe uma outra
organelazinha aqui, que parece muito com o peroxissomo. Ela também é uma bolinha cheia de enzimas dentro, tá? Essa outra organela, que parece com o peroxissomo, também é uma vesícula cheia de enzimas dentro, é o lisossomo. Apesar de parecer com o peroxissomo, ele não tem nada a ver com ele, tá? O lisossomo a gente chama de estômago da célula. O lisossomo, ele é capaz de digerir o que a célula precisar, tá? Dentro do lisossomo existem enzimas digestivas. Enzimas que atuam em pH ácido, que nem as enzimas do nosso estômago, né? As enzimas do nosso estômago também atuam em pH ácido. Por isso, o lisossomo é chamado de estômago da célula. Essas enzimas que estão dentro do lisossomo, essas enzimas que atuam em pH ácido, são as hidrolases ácidas. As hidrolases ácidas são enzimas digestivas. Usando elas, o lisossomo pode digerir o que a sua célula precisar, tá? Desde organelas defeituosas até, de repente, alguma substância, alguma molécula que entre dentro da sua célula. Que entre dentro ficou horrível, né? Que entre na sua célula. Por isso a gente diz que o lisossomo, ele é responsável pela digestão intracelular. Não tem muito erro, tá, gente? Vou botar pra baixo que vai ficar melhor. Se a questão do Enem te falar que tem uma determinada organela digerindo alguma coisa para sua célula, alguma organela que está funcionando como se fosse um estômago da célula, que está digerindo qualquer coisa que a sua célula precisar, pode ter certeza que é o lisossomo, usando essas hidrolases ácidas. Show de bola? Tranquilo? A outra organela que eu vou botar aqui, ela é tão importante que ela é a única que vai ter uma aula só para ela. Ela é muito especial. Ela tem uma aula inteira para ela, mas eu acho que vale botar ela aqui desde então. A famosíssima mitocôndria. Vou colocar ela aqui, tá? Deixa eu botar ela mais bonitinha aqui, um pouquinho menor. Ela vai ter uma aulinha só para ela, porque a mitocôndria, para quem não lembra, é a célula que é a organela que é capaz de gerar ATP, energia para a nossa célula. A mitocôndria, ela vai ser responsável por um processo chamado de respiração celular. A partir desse processo de respiração celular, a célula vai produzir energia, a célula vai produzir ATP para ela poder ficar viva. É uma organela muito importante, tá, gente? A gente vai ter uma aula só para aprender como a mitocôndria produz ATP. Só para aprender como a mitocôndria produz energia para a célula a partir da respiração celular. Eu já queria que vocês soubessem que ela existe. Deixa ela aí no seu desenho. Existe uma outra organela que também tem uma aula para onde ela aparece, assim, uma aula onde ela ganha mais destaque. Na aula de mitose e na aula de meiose, a gente vai aprender sobre uma organela específica, que aparece como se fossem dois tubinhos aqui na célula. Não sei se vocês lembram do famoso centríolo. O centríolo, eu vou mostrar ali a imagem para vocês, ele forma o chamado fuso acromático, tá? Aquele aqui. Não foca para isso aqui agora não, olha para cá. Quando a gente aprender mitose e meiose, quando a gente aprender divisão celular, a gente vai ver que para os cromossomos serem levados de um lado para o outro, vai existir essa estrutura aqui, ó, que é o fuso acromático. Quem já teve aula de mitose e meiose, quem já aprendeu divisão celular, vai lembrar disso aqui. Vai lembrar desse fuso puxando os cromossomos de um lado para o outro. Quem produz esse fuso são os centríolos. Para quem nunca viu mitose e meiose, para quem nunca viu divisão celular, não vai ter jeito. Vai ter que decorar, por enquanto,
que os centríolos formam o fuso acromático, que é esse fuso super importante, que é uma estrutura super importante para a divisão celular, para a mitose e para a meiose, tá? Por enquanto, decora. Outra coisa que os centríolos formam são os cílios e os flagelos. Toda vez que uma célula tiver cílio ou flagelo, pode ter certeza que quem produziu foi o centríolo. Por exemplo, o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula que tem flagelo. O espermatozoide usa esse flagelo para nadar até o óvulo, né? Esse flagelo, quem produziu isso aqui para a célula, para ela se movimentar, foi o centríolo. Então, o centríolo, por exemplo, forma os flagelos. E algumas células do nosso corpo têm a presença dos chamados cílios, tá? Cuidado para não confundir com cílio de olho. Não é isso. O cílio do olho é pelo, é cabelo, tá? Algumas células têm na membrana a presença desses cílios, tá vendo? Por exemplo, as células da nossa traqueia. Quando a gente chegar em sistema respiratório, a gente vai ver que as células da nossa traqueia são cheias desses cíliozinhos. Esses cíliozinhos a gente vai aprender lá pra frente que servem para limpar o ar que a gente respira. Quem forma esses cílios nas células são os centríolos. É claro, gente, que para quem nunca aprendeu nada disso, mitose, meiose, sistema respiratório, por enquanto a gente vai ter que decorar mesmo. Mas é bom vocês já irem lembrando de tudo isso. E antes da gente fechar essa célula, vou só mostrar para vocês que eu coloquei tudo bonitinho aqui no slide, tá? Então, só para vocês olharem aqui o ribossomo, aqui os ribossomos livres, olha aqui o RER, que é o retículo endoplasmático rugoso, porque ele é cheio de ribossomo grudado nele. Lembra que a diferença da proteína do ribossomo livre para o ribossomo do RER é para onde ela vai. Se a proteína for produzida pelo ribossomo livre, ela é uma proteína que vai ficar dentro da célula, intracelular. Se a proteína for produzida pelo RER, ela é uma proteína que vai para fora da célula. Então, para isso, ela sai do RER, vai para o complexo de Golgi, aonde ela é empacotada. O complexo de Golgi vai botar ela num pacotinho, que é a vesícula de secreção. Um pacotinho que vai jogar ela para fora da célula. Show? Assim como tem o retículo rugoso, tem o retículo liso. Rugosinho, liso. O retículo liso faz síntese de lipídio, gordura e limpeza. Elimina toxinas da célula de forma geral, tá? O peroxissomo também elimina toxinas, mas uma toxina específica, que é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Dentro do peroxissomo tem a catalase, que é uma enzima que transforma a água oxigenada em água e oxigênio, que são duas substâncias que não são tóxicas para a nossa célula. Show? O lisossomo é o estômago da célula. Dentro do lisossomo, ele tá aqui, ó, a gente tem enzimas chamadas de hidrolases ácidas, porque são enzimas que funcionam em pH ácido. Dentro do lisossomo, o pH é ácido, tá? E elas podem digerir o que a célula precisar. Show? Por isso que a gente diz que o lisossomo é responsável pela digestão intracelular. Tá aqui a mitocôndria, que vai ter uma aula só para ela, onde a gente vai aprender sobre a respiração celular, o processo em que a mitocôndria produz energia, ATP para as nossas células e os centríolos, tá? Aqui ele representa o centríolo aqui, ó, de verdinho, tá bom? Que participam ali da mitose e da meiose. A gente vai falar mais sobre centríolo na aula de divisão celular, porque eles produzem essa estrutura aqui, que é o fuso acromático,
que a gente vai ver que é uma estrutura essencial para que a mitose e a meiose ocorram. E os centríolos também podem formar flagelos e cílios, se aquela célula tiver flagelo ou cílio. Agora, o que bota tudo isso no seu devido lugar? Como é que tá tudo assim bonitinho, né? Porque quando a gente olha a imagem da célula, tá tudo organizado, né? Tá tudo na sua devida posição, tá tudo ali se comunicando, interagindo. Como é que a proteína sabe que ela tem que sair do Here e ir pro Golgi, né? Como é que as substâncias vão de um lado pro outro na célula? Como é que tudo é mantido no seu devido lugar? O que dá sustentação à nossa célula? O que te mantém sustentado? Por que você está em pé? Né? Por que você não é um saco de pele caído no chão? O que mantém a sustentação do nosso corpo? O nosso esqueleto. A célula também vai ter um esqueleto. O esqueleto da célula é o citoesqueleto. O citoesqueleto é feito por duas proteínas principais, tá, gente? A actina e a tubulina. Repara nessa imagem que ele está presente na célula toda, tá vendo? Essas proteínas, elas se espalham pelo citoplasma inteiro da célula. É claro que eu não vou desenhar isso ali no meio do desenho, porque senão vai virar um caos. Mas eu vou botar aqui para representar o citoesqueleto. O esqueleto da célula, né? O que mantém a célula ali em pé, né? Sustentada. O que faz com que as coisas possam ir de um lado para o outro. Lembra que ele é feito dessas duas proteínas, tá bom? A actina e a tubulina. É essa estrutura, é esse citoesqueleto que vai manter tudo no seu devido lugar. São essas proteínas que vão levar as coisas de um lado para o outro da célula. É isso aqui que é o esqueleto da sua célula. Vou fazer uma pergunta braba agora. Braba, pra gente fechar. Tá? É a pergunta que eu digo assim, é pros fortes. E se entender, entendeu a aula toda. Acabei de te falar que o citoesqueleto, que esse emaranhado aqui, tá? É feito de duas proteínas, actina e tubulina. Quem produz essas proteínas? Que organela que eu apresentei aqui produziu a actina e a tubulina, essas duas proteínas que estão pela célula toda formando o citoesqueleto? E aí? Pensa comigo. São proteínas, beleza? A actina e a tubulina são proteínas. O citoesqueleto é formado por proteínas. Quais são as duas organelas que eu te falei que produzem proteína? Os ribossomos livres e os ribossomos que estão presos no RER, no retículo endoplasmático rugoso. O citoesqueleto são proteínas que ficam dentro da célula. A actina e a tubulina são proteínas que vão formar o citoesqueleto, uma estrutura que está dentro da célula. Então são proteínas intracelulares. Fiquei até arrepiada com a quantidade de gente que respondeu ribossomo. Ribossomo livre. Entendeu como é que pode cair? E essa seria uma pergunta já bem difícil. Show de bola? Tira um print aí da célula animal para eu comparar ali com vocês rapidinho no slide essa nossa célula com a célula vegetal. Até que não ficou tão feio o desenho, né, gente? Não, deixa o pessoal printar ali. Não, foi muito rápido. Muito rápido. Pronto, agora foi. Agora o pessoal printou. Beleza, gente? Eu sei que é muito organela, muita estrutura, mas é claro que você não vai sair decorando hoje, né? Hoje eu tô te apresentando, a gente vai decorando aos poucos, fazendo exercício. Qual a diferença da nossa célula para a célula vegetal, tá? Vou adiantar um pouquinho, porque aí depois tem tudo ali mais explicadinho. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, que a gente já viu na aula de citologia, tá? Na primeira aula de citologia. A célula vegetal,
além da membrana plasmática, ainda teria uma parede celular, tá? A célula vegetal, ela tem dois envoltórios, a membrana e a parede celular de celulose. Não esqueçam disso. Diferenças e semelhanças. A célula vegetal, além da mitocôndria, ela tem mitocôndria também, tá? Mitocôndria tá aqui, mas além da mitocôndria, aqui ó, em laranjinha, ela vai ter uma outra organela. A célula vegetal tem uma organela que a gente não tem, que é o cloroplasto. O cloroplasto também vai ter uma aula só pra ele, tá? Porque o cloroplasto é a organela que faz com que as plantas façam a fotossíntese. É por conta do cloroplasto que as plantas conseguem produzir o próprio alimento, produzir a própria glicose. A gente vai ter uma aula só sobre fotossíntese para entender como o cloroplasto funciona. Mas eu preciso que vocês saibam disso hoje, que a célula da planta, além da mitocôndria, ainda tem o cloroplasto. A gente não tem. Outra organela que as plantas têm que a gente não tem é o glioxissomo. Não se assusta com o nome. O nome é glioxissomo, tá? Aquele aqui. Porque o glioxissomo, ele converte gordura, lipídio, em glicose, açúcar. As plantas, galera, elas não armazenam gordura que nem a gente. Os animais, eles estocam gordura e açúcar no corpo. A gente estoca gordura e glicogênio. As plantas não. A reserva energética das plantas é só de açúcar. É só o amido, tá? Então, as plantas têm essa organela que a gente não tem. Elas transformam as gorduras em açúcar, em glicose para virar amido, tá bom? Justamente porque elas não armazenam gordura. Então, a gordura tem que virar glicose pelo glioxissomo para essa glicose ser estocada na forma de amido, tá? E tem duas coisas que a gente tem que elas não. Célula vegetal não tem centríolo, tá? Não tem centríolo. Por isso que você não aprende mitose de planta, meiose de planta. Por isso que a gente não entra a fundo nisso. Célula vegetal não tem centríolo e não tem citoesqueleto. Como elas têm parede celular, a própria parede já garante essa sustentação. Tranquila, gente? De boa? Comparativozinho aí depois para vocês lembrarem. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Foi bastante informação, mas vamos dar uma descansada agora, que daqui a pouco a gente volta com o Bio 2. Beijo, até mais! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.